Hoje iniciaremos o livro do Êxodo. E ele começa com um povo que cresce demais para ser ignorado. Mas antes de darmos continuidade, eu gostaria que você deixasse nos comentários se dessa forma que estamos fazendo tem te ajudado, tem facilitado o seu entendimento, se está bom dessa forma, se quer que a gente avance um pouquinho mais rápido ou um pouquinho mais devagar, ou se assim está bom para que você consiga ter mais clareza na leitura bíblica. Amém? Hoje nós ficaremos somente com o capítulo 1 do livro do Êxodo. E aqui a Bíblia nos diz que os filhos de Israel, que haviam descido do Egito como uma família, a família de Jacó, agora se tornam uma grande multidão. O texto diz que eles se multiplicaram, se tornaram numerosos e encheram a terra. O crescimento aqui não é apenas demográfico, é cumprimento de promessa. Mas aquilo que para Deus é bênção, para Faraó se torna ameaça. Surge então um novo rei no Egito, que não conhecia José. Essa frase não fala apenas de ignorância histórica, mas de ruptura moral. Faraó governa sem memória, e quando a memória se perde, a gratidão também é esquecida. O povo que um dia salvou o Egito agora é visto como um risco político. Por isso, Faraó transforma hospitalidade em opressão, trabalho em escravidão e conveniência em medo. Mesmo assim, o texto afirma algo decisivo. Quanto mais oprimidos, mais eles se multiplicavam. A aflição nunca foi motivo para interromper os planos de Deus na vida de alguém. Então, Faraó muda de estratégia. Se a opressão não resolve, ele tenta controlar o nascimento. E é aqui que entra a história de duas mulheres, e a Bíblia faz questão de registrar os seus nomes. E com elas, o início silencioso da libertação dos israelitas. O rei do Egito chama duas parteiras hebreias, Sifrá e Puá, e lhes dá uma ordem muito clara. Quando estiveres ajudando as mulheres hebreias no parto, se o bebê for menino, deve morrer. Se for menina, pode deixar viver. O decreto não é apenas contra crianças, é contra o futuro da nação de Israel. Faraó entende que matar meninos é matar identidade, linhagem e promessa. Mas o texto faz uma pausa sagrada no versículo de número 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe tinha ordenado. Antes, deixaram viver os meninos. Aqui está o eixo de Êxodo. Antes de Moisés, antes do mar se abrir, antes das pragas, existe o temor de Deus no coração de duas mulheres comuns. A libertação começa não com milagres visíveis, mas como uma decisão interior. O nome dessas mulheres não são detalhes. A Bíblia chama elas pelo nome porque o céu reconhece quem escolhe a vida. Sifrá vem de uma raiz hebraica ligada à beleza, clarear, tornar formoso. Seu nome carrega a ideia de quem traz luz onde há escuridão. Em um contexto de morte decretada, Sifrá representa quem enxerga valor na vida mesmo quando o sistema já desistiu dela. Puá está ligada à ideia de clamar, bradar, interceder. Alguns estudiosos associam o nome ao som emitido para acalmar um bebê, por exemplo. Puá representa a voz que protege, que cuida, que não se cala, que intercede na prática e que age quando o perigo está presente. Juntas, elas revelam algo poderoso aqui. Deus usa beleza e voz, cuidado e coragem para frustrar decretos injustos. Nenhuma delas confronta Faraó com armas. Elas confrontam com obediência a Deus. E quando Faraó percebe que os meninos continuam vivos, chamam as parteiras e perguntam o porquê. A resposta delas não é insolência, mas é sabedoria. Elas dizem que as mulheres hebreias são vigorosas demais e dão à luz antes que as parteiras cheguem. O texto não se detém em julgar a estratégia que elas tiveram. Ele se concentra no coração delas. E então vem a afirmação divina no versículo de número 20. Deus fez bem às parteiras. Deus não apenas aprova a atitude delas, como as recompensa. O texto diz que ele lhe concedeu famílias.
As mulheres que preservaram gerações receberam um futuro de Deus. Biblicamente, Sifrá e Puá representam aqueles que entendem que nem toda ordem é autoridade e que nem toda lei carrega justiça. Elas nos ensinam que o temor a Deus vem antes da obediência aos homens. Quando há conflito entre o decreto humano e a vontade divina, a fidelidade a Deus sempre deve prevalecer. Para hoje, essas parteiras falam diretamente com o tempo em que a cultura da morte se disfarça de normalidade, legalidade, progresso. Elas nos lembram que preservar a vida nem sempre será popular, mas sempre será santo. Proteger, cuidar, interceder, dizer não quando todo mundo está dizendo sim pode mudar o curso da história, mesmo que ninguém aplauda. Se por acaso aquelas duas mulheres não se posicionassem, com certeza Deus usaria outro método. A promessa jamais seria interrompida, porque o propósito de Deus não depende da fidelidade humana para existir. Ele é soberano e a sua palavra nunca volta vazia. Ainda assim, Puá e Sifrá foram convidadas a participar daquilo que Deus estava fazendo na história. E é aqui que o texto nos confronta. Deus não precisa de nós para cumprir os seus planos, mas Ele escolhe nos envolver neles. A promessa avançaria com ou sem aquelas duas parteiras, mas elas teriam perdido o privilégio de serem lembradas pelo céu. O que estava em jogo não era a sobrevivência da promessa, mas a participação humana na obra divina. Biblicamente, Deus espera de nós o mesmo que encontrou naquelas mulheres: temor, discernimento, fidelidade na prática. Ele não nos chama apenas para crer nas suas promessas, mas para cooperar com elas. Não para substituir Deus, mas para não atrapalhar o que Ele está gerando. Também não é para controlar os processos, mas para proteger aquilo que Ele iniciou. Nos nossos dias atuais, isso se traduz em escolhas diárias, em preservar a vida, a verdade, a justiça, mesmo quando o ambiente pressiona o contrário, em permanecer fiéis quando obedecer a Deus nos custa conforto, aprovação, segurança, em entender que cada decisão feita no temor do Senhor constrói um ambiente onde a promessa pode continuar fluindo. Deus ainda procura pessoas dispostas a dizer não, quando todo mundo está dizendo sim, a permanecer firme quando o silêncio parece mais fácil e a escolher a vida quando interrompê-la parece conveniente. Porque embora a promessa não dependa de nós para existir, ela passa por nós para avançar. E assim como no Êxodo, Deus continua escrevendo sua história através de pessoas comuns que decidem em secreto temer ao Senhor. O que Ele espera de nós não é protagonismo, mas fidelidade. Deus não espera que estejamos no controle, mas cooperando com a sua obra. E isso não é barulho, é posicionamento. Porque toda vez que alguém se alinha ao céu, mesmo sem entender o alcance das suas escolhas, Deus transforma essa obediência em continuidade de redenção. Amanhã nós seguiremos com a história de Moisés, o homem que fez muito mais do que escrever o Pentateuco. Ele teve a sua vida preservada por essas parteiras, foi criado como filho de Faraó, conheceu o palácio e o deserto e se tornou instrumento de Deus para libertar o seu povo. Um homem formado entre dois mundos, preparado em silêncio para cumprir um chamado que mudaria a história. E é aí que a narrativa avança e também nos ensina que Deus nunca preserva, liberta e salva uma vida sem que Ele tenha um propósito para ela. Deus te abençoe e até amanhã.